Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma manutenção no meu Ficus Elastica Ruby. Esse é um vaso que eu já tenho há 2 anos e eu vivo fazendo manutenção nessa planta. Então, toda primavera e verão eu faço podas nessa planta para manter o tamanho controlado, ou também a poda pode ser realizada para manter a planta com saúde em dia. E esse é o objetivo da minha poda de hoje, porque eu mostrei em um dos vídeos anteriores aqui do canal que eu estava com esse Ficus Elastica Ruby aqui nesse local, dentro do meu quarto. Ele fica em frente aqui à janela, coladinho, recebe o sol da tarde, mas eu estava notando que a planta estava ficando com folhas menos coloridas, menos rosadas, e como essa é uma planta que eu gosto de tê-la com colorações bem acentuadas, inclusive é uma planta que eu mostro muito no meu Instagram, eu gosto de tê-la sempre bem colorida, e eu estava notando que ela estava perdendo um pouco da coloração, porque essa coloração rosada, linda das folhas, é estimulada pelo sol e pelo calor. Então eu coloquei essa planta no sol pleno e ela não gostou. Foi uma transição muito brusca, né? E a planta sentiu essa passagem de um local à meia sombra, porque essa minha planta cresceu e sempre foi cultivada à meia sombra, recebendo no máximo o solzinho da manhã, e aí eu coloquei ela no sol pleno, recebendo o sol da manhã e da tarde, e aí várias folhas da planta queimaram. Não foi muito, foi até pouco, eu até poderia deixar, é só uma questão estética mesmo, mas é porque eu prefiro ter uma planta linda, bem bonita, uma planta bem instagramável mesmo, inclusive para mostrar para vocês. Então por isso eu decidi fazer uma poda nessa planta, porque aí ela vai rebrotar e vai ficar com as folhagens lindas, bem saudáveis novamente e com coloração também bem vibrante. E aí eu decidi voltar com a minha planta para dentro do quarto, e eu vou deixar ela aqui, vou fazer a poda e vou deixar ela nesse local. Por quê? Porque dentro do meu quarto ela recebe o sol da tarde. É muita luz, inclusive é um sol direto, né? Pela janela inclusive, mas eu deixo o vidro aberto, então é sol direto. É o que ela precisa para rebrotar, né, para ficar saudável, para continuar crescendo. E aí isso tudo indica de que vai dar certo, que a planta vai estar com folhas coloridas, até porque é primavera e aí o sol também está bem forte, está fazendo muito calor, que é tudo que essa planta aqui gosta e precisa para ficar exuberante, né, bem bonita. Então acompanhe o vídeo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito ou inscrito, porque assim você consegue acompanhar os novos conteúdos que eu vou lançar aqui para você. Se você gostar desse conteúdo, também me conta o que você achou nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que cultiva ficus e que gostaria de aprender um pouco mais sobre essa planta. Esse aqui é o meu vaso de Ficus Elastica Ruby, é uma planta bem grande, tem várias mudas ali dentro do vaso. E eu já apresentei essa planta aqui no canal diversas vezes, já mostrei essa planta em vários vídeos fazendo manutenções. E ele tem basicamente essas 4 hastes maiores aqui. E olha só, eu vou te mostrar como a planta sentiu indo para o sol pleno. E aí ela recebeu sol, recebeu chuva, e a gente sabe que uma planta variegada é uma planta mais sensível, principalmente nessas regiões aqui esbranquiçadas de coloração creme, porque ela não realiza fotossíntese, então ela é uma região bem mais sensível da planta. O que acontece é que em contato com o excesso de calor, ou com o sol mais forte, ou com também a água parada nas folhas, as queimaduras vão surgir com muita facilidade. Aqui, por exemplo, ó, queimou a região da variegação total. Aqui tem exemplo de queimadura de sol, inclusive é uma das folhas mais da ponta da planta, então é geralmente onde acontecem as queimaduras de sol. Olha só, tá vendo? Ó? Aqui é uma clássica queimadura de sol, porque ela geralmente é dentro da folha, então não é na parte variegata, mas é na parte verde, e geralmente é arredondado, são círculos, né, de queimadura. Aqui, por exemplo, pode ter sido provavelmente o excesso de calor ou também o sol, tá vendo? Então tem vários tipos de mancha nessa planta. Vou te mostrar aqui alguns outros exemplos, ó. Essa parte aqui também, ó, tem diferentes tipos de queimadura, inclusive. Ó, algumas mais arredondadinhas e sempre nas partes mais variegatas, que são as mais sensíveis, né? Ó, então aqui queimou bastante, aqui também queimou bem, ó.
Vou fazer uma poda nessa planta porque podando ela vai rebrotar e aí ela ficará bonita novamente, bem vistosa. E aí, colocando no sol, a planta também gera folhas menores. Eu já falei isso aqui em um outro vídeo do canal. Ela tende a ficar bem colorida, bem vermelhinha, como você pode ver, ó. Mas ela gera folhas menores e eu já gosto de ficus com folhões, né? Porque a gente sabe que essa planta tem folhões, então eu gosto que ela tenha folhas maiores. Então, para ter folhas maiores, a gente também precisa manter a planta em ambiente de meia sombra, né? Ambiente mais interno, de luz mais filtrada, de luz parcial, somente algumas horas do dia. Mas em sol pleno, né, as folhas realmente ficam menores e até menos brilhantes. Então, vou podar essa planta com toda a coragem que eu tenho para fazer com que ela rebrote e fique bem lindona de novo. Então, estou aqui com a minha planta e para fazer a poda a gente precisa se atentar a alguns detalhes que são importantes para garantir que a planta rebrote e ficará tudo certo com ela. Primeiro, começar lembrando que você precisa podar o seu ficus, mas deixar algumas folhas no galho da planta para que ela possa realizar a fotossíntese e gerar novos brotos. Se você deixar a sua planta com um caule limpo, né, sem nenhuma folha, corre o risco dela não rebrotar ou de surgirem os brotinhos e eles não vigorarem. Eu já fiz muito isso e uma única vez funcionou com um ficus altíssima, mas com ficus elástica eu já fiz algumas outras vezes e nunca funcionou. Então é importante manter pelo menos 2 ou 3 folhas na estaca que você cortar. Para fazer os cortes não tem segredo, eu já coloquei aqui alguns jornais no chão, porque ficus é uma planta leitosa, né? E esse látex mancha muito, pode grudar no chão, inclusive manchar roupas e tudo mais. Já falei também que é um líquido possivelmente alergênico, então toma cuidado, evita deixar ele entrar em contato com a sua boca, né? Com as mucosas e também com seus animais de estimação ou bebês ou crianças. E aí a gente vai selecionar e fazer um corte em diagonal para não ficar água acumulada no caule da planta. Se a gente podar na horizontal, pode possivelmente acumular água, principalmente se for uma planta que você tem costume de molhar os caules. Então, podando em diagonal é melhor. A gente vai selecionar uma parte da planta para podar. E aí você vai observar qual é a quantidade de folhas que tem na sua planta, como você pode fazer uma poda nela. Eu aqui estou querendo podar bem embaixo, sabe? Então eu vou deixar mais ou menos umas 3 folhas aqui em cada galho. Vou fazer uma poda bem drástica. A planta vai ficar bem pequena, bem desfolhada, mas depois também ela vai se recuperando. Então aqui também já tem papel toalha, ó, para ficar perto de mim, porque quando a gente poda, escorre muito látex, né? Então, diagonal e corta. Estaca bem grossa, bem lenhosa, né? E a gente pode ir cortando e deixando aqui. Depois a gente pode fracionar os galhos para fazer a geração de estacas para muda, para enraizamento, já que é super possível, né? Dá muito certo. Então, ó, vou podar aqui também. Vou deixar aqui uma folha. As estacas estão bem grossas. Estou tendo até dificuldade para podar com a tesoura, mas dá certo. Essa é uma planta que já tem mais de 2 anos que eu tenho. Esse vaso, inclusive, né? Eu já fiz muitas mudas dele aqui no canal, inclusive. E tem outras menores, ó. Então, por mais que eu estou podando, ó, ainda tem baby mudinhas aqui que serão suficientes para garantir uma planta, né, bonita. E elas também estão crescendo. Eu sempre vou podando e secando para que isso não pingue no chão, gente, porque realmente não é bom. E nem mesmo nas folhas da planta, porque vai manchando as folhas, sabe? Mas é uma renovação importante que eu vou fazer nessa planta aqui. Vou podar aqui, aqui tem um brotinho, ó, de uma outra poda que eu fiz e ele não se desenvolveu, então eu vou podar aqui, porque pode ser que eu consiga fazer com que ele cresça. Aí você vai observando, ó, o bom é que a minha planta ainda tem algumas folhas mais antigas, então por mais que eu esteja podando aqui, ainda ficaram muitas folhas. E ela poderá, né, rebrotar com todo vigor. Eu vou secando.
E agora você observa, vai calculando também a poda e tentando manter todas as estacas do mesmo tamanho, porque aí quando a planta rebrotar, elas também ela vai crescer de uma maneira mais igual, né? Mais uniforme. Então aqui eu acho que eu vou podar nesse local aqui, ó. Vamos ver. Nessa região. Brincando com batom, Isadora. E aí vai secando esse látex que escorre. Chega um momento que ele para de escorrer, tá? Inclusive esse látex, ele já é cicatrizante. Você não precisa passar canela aqui nessas regiões dos cortes para cicatrizar, porque o próprio látex já é uma defesa da planta. Então, ó, ficou assim, gente, inclusive eu achei que ficou bonito a planta. Ó, vou dar uma viradinha para vocês verem, ó. Claro, ela tá mais esfolhada, né? Mas ela é uma planta que já tá bonita. Inclusive tem esses outros galhos aqui, ó. São 3 galhos dessa estaca. Essa estaca aqui tem muitos brotos e tem outros duas hastes laterais aqui que também já deixam a planta bem cheinha, né? E ela rebrotando vai ficar ainda mais bonita. Então a planta que eu podei ficou assim, né? Toda desfolhada, mas eu deixei aqui algumas folhas nos galhos que eu podei, porque eles são importantes elas são importantes para fazer a fotossíntese e ajudar nas brotações da planta. Tem alguns brotinhos, esse aqui, como eu te disse, é um brotinho de uma poda anterior que acordou, mas não se desenvolveu. Às vezes isso acontece, é normal, mas agora ele provavelmente vai se desenvolver, porque é o brotinho apical, é o broto mais próximo da ponteira da planta, que geralmente é para onde ela emite a maior energia para rebrotar. E como tem esses galhos laterais que eu te mostrei, né, a planta já não está muito desfolhada, ela está com bastante folhas aqui, ó, e tá com uma parte até bem cheinha, bem bonita. Então esse lado aqui da planta tá todo, né, bem colorido também. E aí sobraram muitos galhos, né, da poda que eu fiz agora, e todos esses galhos aqui a gente vai fracionar esses pedaços de caule para colocar na água para fazer enraizamento. Tem muitas pessoas me perguntando atualmente se a gente pode fazer uma muda com um galho deste tamanho, ó. Gente, isso aqui não funciona, gente. Vocês podem tentar, mas se fizer isso, tem que tirar a maioria dessas folhas aqui, tem que deixar apenas 1 ou 2 folhas nessa estaca. Essa aqui nem é tão grande, tem gente que quer fazer mudas com estacas ainda maiores. Então precisaria no mínimo retirar todas as folhas, deixar apenas 2, porque são folhas grandes que desidratam essa estaca com muita facilidade. E aí você coloca isso para tentar enraizar na água ou na terra, mas geralmente não costuma dar certo, tá? Pode até tentar, mas geralmente fracionando é bem mais fácil e a certeza de dar certo é maior, inclusive, tá? Então é ideal fracionar essas estacas aqui em pedaços de aproximadamente 10 a 15 centímetros de comprimento para fazer as mudas. Agora eu vou começar a retirar as folhas das estacas para fazer a geração das mudas. Separar os pedaços de caule para gerar as mudinhas, né? Porque não faz sentido a gente jogar tudo isso aqui fora, a gente pode reproduzir ou tentar reproduzir, né? E aí você vai tirando, vai limpando mesmo as estacas, os caules, né? É importante deixar poucas folhas, aqui eu posso deixar apenas essas 2 folhas, e aí vai se limpando também, porque tem muito látex, principalmente essas estacas mais jovens, né, ou a parte mais jovem, mais nova dos caules, geralmente emite muito látex. Então vai secando, vai limpando e vai deixando as estacas separadas. Tá vendo o tamanho? Ó? Esse aqui é um tamanho ideal. Então a gente vai fazer vários pedaços desse mesmo comprimento.
Pronto, cortei todos os meus pedaços de caule, eles estão mais ou menos do mesmo tamanho, ó. E agora é só colocar isso aqui em copos ou recipientes com água e esperar, ter paciência para que enraize. Você também, se quiser, pode fazer pela terra, tentar direto no substrato, mas eu sempre falo que eu tenho mais facilidade pela água, porque para mim é o que funciona melhor, sempre deu certo, então eu também transfiro isso para vocês, mas você pode tentar onde você preferir. Depois de passados, né, os meses, quando surgirem as raízes, aí você pode plantar no substrato e cuidar dessa mudinha aqui, recebendo muita luz ou um solzinho da manhã e regando diariamente até ela crescer e se tornar uma planta, né, bem saudável e bem forte. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar mais essa manutenção no meu Ficus Elástica Rubi. Continua aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu também vou atualizando sobre as brotações da planta que eu cortei e também as brotações das mudinhas que eu vou gerar a partir de agora. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito, para você acompanhar esses novos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, comenta para eu saber o que você achou, isso é importante para mim aqui no YouTube. Não esqueça de curtir o vídeo também, compartilha com outras pessoas. Um abraço para você e até o próximo vídeo.